Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. Até o momento, nós utilizamos a geometria plana para trabalhar com as grandezas vetoriais. A partir desta aula, iniciaremos uma abordagem diferente, baseada na geometria analítica. Aos poucos, vou apresentar algumas ferramentas da geometria analítica aplicada ao estudo do movimento. Nas aulas passadas, nós aprendemos que um movimento curvilíneo pode ser decomposto em partes independentes e mais simples de serem analisadas. Veremos com muita frequência no estudo da mecânica a utilização das coordenadas cartesianas no plano e no espaço. Veremos que o movimento curvilíneo poderá ser analisado ao longo de cada eixo, ou seja, analisaremos as partes para depois entender o todo. O plano cartesiano é comumente chamado de R2, pois é formado por duas retas reais, ortogonais, as quais recebem o nome de eixo das abscissas e eixos das ordenadas. Já o espaço cartesiano é comumente chamado de R3, pois é formado por três retas reais, ortogonais entre si, chamadas de abscissa, ordenadas e cota. A reta real a qual eu me refiro é a representação geométrica do conjunto dos números reais. Todo e qualquer valor pode ser identificado nessa reta. Utilizando a origem da reta como a origem do vetor, qualquer ponto pode assumir o ponto da extremidade do vetor. Então vamos colocar isso em prática. Aqui eu vou analisar pontos e vetores em uma única direção. Essa direção é a nossa reta real, representado pelo símbolo R. Né? Então está aqui ó, a nossa reta real, a origem, diferentes unidades de medida. Tá? Eu posso representar qualquer grandeza física ao longo dessa direção. Pode ser uma posição, né? Aqui a gente estaria no espaço. Pode ser um vetor velocidade, pode ser um vetor força, tá bom? Vamos de início considerar que o nosso vetor tenha uma unidade 2, unidade de medida do vetor 2, independente da grandeza física, tá? Então, olha só, seria esse vetor daqui, ó. Origem, eu vou colocar na origem da reta real, e a extremidade eu vou colocar exatamente em cima do ponto 2. Então, vou chamar esse vetor de V1. Qualquer outro ponto pode ser determinado com base nesse vetor V1. Nós vamos ver isso, e para fazer, basta fazer o produto de um escalar por um vetor. Vamos dar uma olhada como fazer isso. Olha só, o vetor V2. Como que eu posso achar o vetor V2? O vetor V2 tem origem na origem e extremidade nesse ponto, né? Esse ponto que marca uma unidade de medida. Como que a partir de V1 eu consigo achar V2? Simples, pelo produto de um escalar por um vetor. O que eu estou dizendo? Ó, V2 é igual a 1 sobre 2 vezes V1. V2 é a metade de V1. Está aqui, ó. Produto de um escalar, uma constante, né? Um escalar, um número, por um vetor. Agora olha o V3. Como que eu consigo achar o V3 com base no V1? Isso aqui é o que a gente chama de produto de um escalar por um vetor. Né? Observa que eu estou usando como base o vetor V1. Então, o meu vetor V1, para esse exemplo que eu dei, o vetor V1 é a base para esse
para essa linha. É a base, é o vetor base dessa direção. Isso significa que com base nele, eu consigo achar todos os outros vetores. Então qualquer posição pode ser achada aqui dentro. Certo. Agora, ao invés de trabalharmos com uma única dimensão, uma única reta real, vamos passar para uma análise plana, uma análise em duas dimensões. Nesse caso, temos que utilizar duas retas reais, quaisquer, pode ser qualquer duas retas reais, mas essas devem ser não colineares. Isso é extremamente importante, né? Porque senão você, na verdade, teria uma única reta, tá? Então, essas duas retas, elas precisam ser não colineares e, posteriormente, nós realizaremos uma combinação linear. Nós vamos combinar essas duas retas reais. Ponto e vetor no plano. Para isso, pessoal, como nós já vimos, nós vamos ter que fazer a combinação linear. Nós teremos que usar esse artifício matemático aqui, ó, combinação linear. A combinação linear de duas linhas. Olha aqui, ó, quais linhas? Qualquer linha, tá? Desde que elas não sejam colineares. Então, eu coloquei um exemplo aqui, duas linhas, né? Cada linha dessa representando uma reta real. Com base nessas duas linhas, eu vou fazer uma combinação linear de vetores bases. Qualquer dois vetores pertencentes a essas duas linhas. Por exemplo, eu vou utilizar no eixo horizontal o vetor E1. O módulo dele é 2 unidades de medida. Como vimos no exemplo anterior, qualquer ponto em cima dessa reta real pode ser determinado por um vetor com origem na origem da reta real. Qualquer ponto pode ser representado, tendo esse cara como vetor de base. Mesma coisa aqui nessa outra linha. Só que eu vou utilizar para essa outra linha o seguinte vetor base. Ele tem uma única unidade de medida. As bases vetoriais para esse sistema é formado pelo seguinte conjunto. E1, aqui é o E2, né? Vírgula, E2. Essas são as bases vetoriais para esse par de eixo nosso aqui, tá bom? Com base nesses dois vetores, eu vou achar esse ponto. Esse ponto aqui, por exemplo, tá? Então, olha só. Como que eu posso achar esse ponto com base nesses dois vetores? Aqui, eu vou utilizar o produto de um escalar por um vetor. É igual a 6 vezes V2. E agora, a soma de V2 com V1 daria o vetor resultante, que tem origem na origem do nosso sistema e a extremidade exatamente em cima do ponto de interesse. O que eu estou dizendo? Posso obter esse vetor por meio de uma combinação linear, a combinação dessa linha com essa linha. Então, olha só, quem é V? 3 vezes E1, é esse cara daqui, mais 6 vezes E2. Ou, simplesmente, quem é V? V1 mais V2. Isso é o que nós chamamos de combinação linear. Nós temos infinitas possibilidades de realizar combinações lineares no plano. Ou seja, trabalhar com pares de eixos distintos, ângulos entre eles distintos. E, além disso, em um mesmo par de eixo, nós podemos ter bases vetoriais diferentes. Agora, uma situação que é a mais utilizada é quando
as nossas linhas, os nossos eixos são ortogonais, tá? Nesse caso, a base é chamada de base ortogonal, mas um caso ainda mais específico é quando os eixos são ortogonais e as bases são vetores unitários. Então, nessa situação, nós temos isso aqui, ó. Essas bases são chamadas de bases canônicas, são as mais simples de todas. Então, ao longo da direção horizontal, que eu vou representar aqui por x, a nossa abscissa, eu tenho a base canônica I, vetor unitário, e ao longo da minha ordenada, que eu estou representando por y, eu tenho a minha base canônica J. Então, um exemplo de aplicação. Ó, esse vetor aqui, ó, que eu estou chamando de R, pode ser obtido pela combinação linear, tá? Tendo como vetores de base as bases canônicas, I e J. Então, esse vetor R é a combinação linear que vocês estão vendo aqui. 6i mais 3j. Essa mesma abordagem pode ser feita no espaço. Então, eu tenho aqui 3 eixos ortogonais entre si. Tá? Eu estou no R3. Abscissa, ordenada e cota. E eu tenho um vetor R. Tá difícil de visualizar, ele tá bem curtinho, mas é esse vetor aqui, ó. Esse é o meu novo vetor R. Ele sai da origem e vem até esse ponto, ó, origem e extremidade. A combinação linear desse vetor é 3 vezes i, agora aqui, ó, o meu i estaria aqui, 3 vezes i, mais 2 vezes j, mais 3 vezes k. Então, no eixo da cota, representado pelo símbolo z, o vetor canônico é o k. Vamos ver agora, rapidinho, outras considerações. Primeiro, por exemplo, vamos ver isso aqui. Aqui eu trago uma segunda forma de representar um vetor, muito utilizada também. Preste atenção. E tenha atenção, muito cuidado em observar a ordem com que as coisas ocorrem. Você pode utilizar qualquer uma dessas duas notações aqui, tá? É o seguinte, aqui está a forma que nós aprendemos de representar um vetor por meio da combinação linear. Um escalar vezes um canônico, que é o mais utilizado, né? No caso do plano I e J. Escalar canônico I mais escalar canônico J. Então, ao invés de usar essa notação, eu posso simplesmente colocar os escalares entre parênteses, tá? No caso do espaço, olha só, eu coloco os escalares entre parênteses. Então, plano, espaço. Exemplo, olha esse vetor aqui, 2i, 3j, 10k. Pode ser representado assim. Esse outro, 5i, 0j, 12k. Pode ser representado assim. Olha a ordem. Primeiro, o escalar relacionado ao eixo das abscissas, o escalar relacionado ao eixo das ordenadas, o escalar relacionado ao eixo das cotas. Olha só. Aqui eu coloquei o 0j, mas eu poderia ter omitido, tá? Aqui eu poderia ter omitido. Ficaria... Mas aqui eu não posso omitir, não. Porque senão você perde essa ordem, tá? Olha só. 2i menos 3j. Viu que aqui eu pude omitir o zero da cota, porque por ser o último, né, não vai nos trazer problema. Então, pude omitir. Agora, quando é o primeiro ou o segundo, eu não posso omitir, não. Eu tenho que deixar o zero presente, tá? Deixar claro, tá bom? Uma segunda constatação, tá? Outra importante demais é como achar o vetor a partir de 2 pontos, os quais um é a origem e o outro é a extremidade. Olha aqui esse exemplo.
tá? Eu tirei do livro de Geometria Analítica do Steenbruch e Winterly, tá? O que que você vê? O que que você observa aqui? Temos diferentes segmentos orientados, chamados segmentos equipolentes, tá? Ou seja, possuem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, mesmo módulo, né? Então, as três características aí de um vetor. Mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, tá? Podemos dizer que o vetor AB e o vetor CD são os mesmos, já que eles possuem as três características comuns, né? Só que são aplicados em pontos diferentes. Uma forma de representar esses vetores é considerá-los com a origem, na origem do sistema, como esse vetor OP aqui. Então, a gente traz essa origem para cá. Em outras palavras, eu posso utilizar o vetor OP como representante desses demais segmentos de reta orientados equipolentes. Observe aqui, o ponto de aplicação do vetor não é relevante nesse caso, tá? Nesse caso, o ponto de aplicação não é relevante. Por isso que eu posso trazer esses vetores para cá, colocá-los na origem. E como eu acho esse vetor representante? Como que eu consigo trazê-lo para a origem do sistema? É simples, basta você subtrair o ponto da extremidade do ponto da origem. Olha só. Então, olha como que ficaria. Eu tenho o primeiro vetor, o vetor AB. Quem é o vetor AB? É o ponto B menos o ponto A. Então, quem é o vetor AB? Vai ser B1, 4, menos A, que é menos 2, 3. Ó, meu vetor CD é o mesmo que o vetor AB, tá? Mesmo vetor, que pode ser representado pelo vetor OP, origem na origem do sistema. Finalmente, o vetor OP. Quem é o vetor OP? P menos O, que é igual ao quê? P é esse ponto. O vetor OP, que é o vetor representante, ele é igual, né, ao CD e ao AB. E eu posso ainda chamá-lo de um vetor, por exemplo, R. Então, OP é igual a R. Então, R é o vetor que representa todos esses segmentos de retas aqui, orientados. E se eu quiser utilizar outra notação, R é o quê? 3i mais 1 vezes J, ou simplesmente J. Para consolidar todos os conceitos que vimos nessa aula e até para ampliá-los, vamos fazer uso desse exercício de A fixação. utilização da abordagem geométrica analítica é útil, pois evita que a gente tenha que fazer uma representação gráfica, desenhar vetores. Então, olha só, esse problema que eu coloquei, eu vou resolver primeiro de forma analítica. Vocês vão ver que eu não vou pegar na régua para resolver. Depois, eu até mostro como seria uma representação gráfica para você poder visualizar. Mas o grande lance da geometria analítica é esse. Ele otimiza o nosso tempo, né? Você consegue fazer uma análise sem precisar do gráfico. Então, olha só. Primeiro vamos chamar de R o nosso vetor posição. R0 é o vetor posição inicial. Eu vou usar o ponto que ele nos deu, o ponto A, que é o ponto 1, 2, e o ponto B, que é o ponto 3,6. E vou usar como
referência à nossa origem, o ponto O, que é o ponto 0, 0. Então, olha só, meu vetor posição inicial é o deslocamento, o vetor deslocamento é posição final menos posição inicial. Então, olha só, o vetor deslocamento aqui, ó, posição final é o vetor final menos o vetor posição inicial. Como que eu acho o módulo do meu vetor? O módulo é o tamanho dele, a intensidade, eu represento pelo tamanho do vetor. Então, eu estou aplicando Pitágoras, ó, raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado. Ó, 2 ao quadrado, 4 ao quadrado. O vetor velocidade média. Velocidade média é o deslocamento sobre o intervalo de tempo. Então, é o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Módulo do vetor velocidade. Está aqui o vetor velocidade, mais uma vez. Para achar o módulo, Pitágoras. Eu vou colocar aqui a raiz quadrada de quem? De cada uma dessas componentes ao quadrado. Então, o vetor velocidade seria de 0,15 metros por segundo. Esse é o módulo do vetor velocidade. E para achar o ângulo de inclinação desse vetor? Como é no plano, pessoal, basta achar o ângulo que esse vetor faz com a horizontal. Então, olha só, eu posso utilizar tanto o vetor deslocamento quanto o vetor velocidade. Porque o vetor velocidade é igual ao vetor deslocamento dividido por um escalar, que é um intervalo de tempo, um valor numérico, né? Então, a direção e o sentido de V é igual à direção e o sentido de ΔS. Então, posso trabalhar com qualquer um dos dois. Olha só, como que eu vou fazer? Usando o vetor deslocamento. Ó, eu sei que a tangente do ângulo de inclinação, eu vou achar assim, ó. Eu vou pegar o módulo da ordenada e dividir pelo módulo da abscissa. Então, vai ficar 4 sobre 2, que dá 2. Então, se a tangente de θ é 2, quem é θ? Então, vou fazer aqui ó, o inverso. Ó, feito usando o vetor velocidade média. Ó, tangente de alfa é igual a componente da ordenada, 2 sobre 15 avos, dividido pela componente da abscissa, 1 sobre 15 avos. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2 também. Então, alfa é igual a θ, que é igual a 63,4 graus. Beleza? Para finalizar, pessoal, só uma coisinha. Aqui, no início, eu chamei o vetor de deslocamento de ΔR e no final acabei chamando de ΔS, mas isso não vai interferir em nada, não. Então, olha só, vimos que foi possível obter as respostas para esse problema sem, ao menos, pegar na régua. Fizemos tudo de forma analítica, não de forma gráfica. Mas vamos dar uma olhada como que isso ficaria graficamente, tá? Olha só, eu tenho aqui o meu plano, tá? 1, 2, 3, 4, 4,40 alguma coisa, quase 4,5, 4,40 alguma coisa. Então, o tamanho dele, o módulo dele, nós vimos que, por meio da medida, ficou em 4,40 alguma coisa, quase 4,5. Então, o tamanho dele, né? Olha como nós fizemos por meio do cálculo, nós achamos 4,47.
Outra coisa, se eu quero achar o ângulo de inclinação dele, aí ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um novo par de eixo. Qual vai ser a inclinação desse nosso vetor de deslocamento? Eu vou pegar meu transferidor, vou alinhar ele aqui, ó, certo? Então você observa que ele vai sair desse eixo e vai até o vetor resultante aqui, né, que está em x. Então vamos ver: 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 63 graus mais ou menos, tá? Se você for pegar esse ângulo, ele é de 63 graus mais ou menos. E o que nós achamos? Nós achamos de forma analítica 63,4 graus, tá? Então, pessoal, fica bem claro agora como resolver de forma analítica e como resolver por meio de forma gráfica.